Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Hoje nós vamos fazer a parte 2 da lição anterior que eu fiz com vocês, mas eu não consegui fazer tudo. O tempo passou e a gente ficou meio perdidinho. Então nós vamos refazer essa lição, tá bom? Agora, peraí. Bem-aventurado os que creram. Esse é o título da lição. No vídeo anterior eu fiz a introdução, então agora vamos continuar, não é? Porque os que creram revelaram quem era Jesus. Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. E de volta a Abraão. Jesus não teve receio de declarar quem é, nem de chamar pessoas para testemunhar quem ele é. Mesmo testemunhas que já haviam morrido há muito tempo, incluindo Abraão. Ele disse: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia. E ele ficou alegre, João 8,56. Por que o testemunho de Abraão era tão importante a ponto de ser incluído no Evangelho de João? Leia Gênesis 12:3, Gênesis 18:16, 17 e 18, Gênesis 26:4, Mateus 1:1, Atos 3, verso 25. Abraão foi o pai da fé e o originador do povo de Deus. Por símbolos e promessas, Deus prenunciou o evangelho a Abraão. Gálatas 3:8. E a fé do patriarca se fixou no Redentor que viria. Cristo disse aos judeus: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou feliz. João 8,56. O carneiro oferecido em lugar de Isaque representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em lugar nosso. Quando o ser humano foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o Pai, olhando para o Filho, disse ao pecador: viva, pois encontrei resgate para a sua vida. Jó 33:24. Abraão foi o pai da nação judaica. Ele recebeu a promessa de que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Essa bênção veio pelo Messias, nascido de sua linhagem. Todas as nações do mundo são abençoadas através de Israel, através do Messias nascido. Abraão também é pai. Desculpa. Abraão também é pai de todos aqueles que respondem a Deus com fé. Hebreus 11:8, Hebreus 11:8, Hebreus capítulo 11, verso 8, Hebreus capítulo 11, verso 17, Hebreus capítulo 11, verso 19. Sua disposição em sacrificar a Isaque, Gênesis 22, o filho da promessa, não foi apenas uma evidência de fé, mas também uma janela para o plano da salvação. Quando Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, viu, alegrou-se. Eles responderam: ah, meu amigo, você não tem nem 50 anos e está dizendo que conhece Abraão? A resposta de Jesus foi surpreendente.
Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele disse isso, as pessoas se estremeceram. Antes que Abraão existisse, eu sou. O que significa isso? Imediatamente os líderes que estavam ali por perto pegaram pedras para o apedrejar, porque ele tinha acabado de cometer uma blasfêmia. Desculpa. Às vezes eu esqueço que eu estou com visita. Eu penso que estou sozinho. Perdão, tá bom? Como eu disse, eu não estou curado 100%. Eu ainda estou gripado. Faz uns 12, quase 15 dias. Eu estou sofrendo muito. Mas já estou me curando. Hoje eu saí de manhã para fazer essa caminhada, para fazer esses vídeos, para ver se eu me animo de novo, né? E volto às minhas atividades físicas. Os líderes pegaram pedras porque eles queriam matar Jesus. Jesus acabara de blasfemar quando ele disse: antes de Abraão eu sou. Esse eu sou aqui é o mesmo Criador que disse para Moisés: eu sou. Então eles entenderam que ele estava falando, que ele era Deus. Por isso ele foi condenado. Ele foi condenado por blasfêmia. Então, se Jesus não é Deus, a morte dele foi justa. Porque ele usurpou o nome de Deus dizendo eu sou. Por outro lado, se Jesus não é mentiroso, e não é, Jesus nunca pecou, mentira seria pecado, então ele é o grande eu sou. Então ele morreu injustamente. Então de fato ele morreu injustamente. Jesus é o grande eu sou. Eu sou, disse Jesus. Antes de Abraão, eu sou. Jesus se referiu ao que Deus disse a Moisés na sarça ardente, reivindicando que ele é Deus, o ser que existe por si mesmo. Os líderes entenderam o significado do que ele disse, porque naquele momento pegaram pedras para atirar nele. João 8:59. Leia Romanos 4:1-5. Responda: como Paulo usa a história de Abraão para revelar a verdade de que a salvação é somente pela graça mediante a fé, não pelas obras da lei. Esses versos ajudam a compreender a verdade de que Abraão é o pai da fé dos que vivem pela fé. Claro, as obras nunca foram salvação, as obras sempre foram mostras dos salvos. Você quer saber quem é salvo? Olha ao seu redor e veja quem é que está ajudando os órfãos, as viúvas, os pobres. Esses são os salvos em Jesus. O testemunho de Maria. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi visitar Maria, Marta e o irmão delas, Lázaro, a quem havia ressuscitado Simão, que tinha sido curado da lepra. Organizou uma festa em gratidão pelo que Jesus havia feito por ele. Marta estava servindo e Lázaro estava sentado à mesa com os convidados. João 12:1-8. Qual foi o significado da ação de Maria? Aquele foi um testemunho de quem Jesus realmente é. João 12:1-3. O que Maria fez? Ora, enquanto Marta estava cuidando, limpando a casa, Maria comprou um perfume de nardo. Bom dia. Bom dia. Muito caro. Um perfume muito caro. Foi lá e quebrou aos pés de Jesus.
O perfume era muito caro, valendo cerca de 1 ano de salário do trabalhador comum. Maria levou esse presente expressando gratidão ao Salvador pelo perdão dos seus pecados, pela ressurreição de seu irmão. Se fosse hoje, esse perfume custaria no mínimo esse perfume custaria hoje 15 mil, 20 mil reais. Ela pretendia que fosse usado futuramente no sepultamento de Jesus, mas então ouviu que ele logo seria ungido rei. Nesse caso, ela seria a primeira a honrá-lo. Essa é informação nova aqui, que eu não sabia. Isso não foi eu que falei, não, é o autor da lição, Schaeffer. Ele disse que Maria pretendia que fosse usado futuramente no sepultamento de Jesus. Porque Jesus disse, esse ato que ela está fazendo, na verdade, é para ungir o meu corpo. E o autor da lição dá a entender aqui que Maria tinha consciência de que Jesus seria morto. E aí comprou esse perfume caro para ungir o seu corpo já para a sepultura. Mas eu não sei se Maria tinha consciência disso. Não sei se eu concordo plenamente com o autor. Porque Jesus disse que ela tinha feito isso para o seu sepultamento, tudo bem. Mas ela, eu acho que ela não tinha essa consciência. Agora, a informação de que ela teria feito isso para ungí-lo como rei, porque ele seria honrado como rei, essa cairia melhor. Por quê? Porque Jesus entrou com pompa. Jesus entrou com pompa e circunstância em Jerusalém. Todos o aclamaram como rei. E Maria já tinha essa convicção de que Jesus era o rei, de que Jesus seria coroado rei. Então, ela poderia estar ungindo o rei. Isso pode ser. E você, o que você acha? Qual a intenção de Maria ao ungir os pés de Jesus? Jesus disse que ela estava fazendo isso para ungir o seu corpo na sepultura. Mas será que essa era a intenção de Maria? O autor acha que sim. Eu acho que não acho que não sei. Não faz muito sentido. Porque os discípulos, eles sabiam, ouviam que Jesus seria morto, mas eles não tinham ainda esse entendimento. A sua mente estava obscurecida. Tanto é que eles queriam torná-lo rei. Coloque aí nos comentários, o que você acha? Você acha que Maria ungiu Jesus como rei ou como morto? Eu pergunto isso antes de Jesus fazer a declaração, porque Jesus fez a declaração depois. Aí Jesus disse, ela me ungiu para a sepultura. Isso é fato, não se discute isso. O que estou perguntando aqui é quais eram as intenções de Maria ao ir lá beijar o pé de Jesus, demonstrar adoração, lavar os pés com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos e ungir com esse perfume caro. Qual era a sua intenção? Eu acho que ela não pensava em morte, não.
Eu acho que a ideia aqui que o autor diz que talvez ela tivesse ungido como rei de Israel. Ela queria ser a primeira a deitar o óleo sobre a sua barba, sobre a sua cabeça. Mas ela começou isso pelos pés. Coloque aí, o que você acha? Maria provavelmente não pretendia que seu gesto fosse notado, mas João observava que toda a casa se encheu com um cheiro de perfume. Não tem, meu amigo, você mexer com dama da noite? Dama da noite é uma flor muito perfumada. O cheiro dela fica em você. Se você passa perto de uma árvore dessa flor, o cheiro fica. Judas respondeu com uma rápida repreensão, afirmando que o perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Eram quase 20 mil reais. Jesus tranquilizou Maria ao dizer: deixe-a. Os pobres estão sempre com vocês, mas a mim nem sempre terão. Eu vou morrer daqui a pouco. Um tema recorrente em João é que Jesus sabe o que existe nas pessoas. João 2, 24, 25. João 6, 70, 71. João 13, 11. João 16, 19. Nesse caso, na festa de Simão, Jesus sabia o que havia em Judas. João é criterioso em mencionar quem era Judas. Um ladrão egoísta. João 12, 6. A perfumada oferta que Maria pensara em oferecer ao corpo inanimado do Salvador derramou-se sobre ele vivo. Outra vez. Agora já não é pensamento do autor. O que eu disse aqui antes era pensamento do autor. Agora já é pensamento de Ellen White. Ellen White, uma grande escritora adventista. Ela é mais do que escritora, ela é profeta. E ela diz que Marta queria oferecer para a unção do corpo de Jesus. Essa é uma informação nova que a Bíblia não traz. A perfumada oferta que Maria pensava em oferecer ao corpo inanimado do Salvador derramou-a sobre ele vivo. No sepultamento, seu agradável odor teria apenas impregnado o túmulo. Naquele momento, porém, alegrou o coração dele com a certeza de sua fé e seu amor. E ao descer às trevas de seu grande teste, Cristo levou consigo a lembrança desse ato, a mostra do amor que seus remidos teriam por ele. O profeta, ele tem por finalidade trazer mais luz sobre o entendimento. Então aqui a gente precisa se declinar a visão do profeta. Quem é o profeta aqui? Vocês viram, eu questionei o autor, Schaeffer, porque ele falou isso. Mas provavelmente ele falou isso baseado nesse texto da Dona White. Então, esse livro Desejados das Nações foi quem me trouxe aos pés de Jesus. E provavelmente essa passagem, ela deve ter tido efeito sobre o meu coração. Eu não lembrava conscientemente disso. Mas agora aqui que a lição veio a abrir o meu entendimento, então está posto um novo entendimento. Ellen White afirma que a oferta perfumada que Maria, ela diz que Maria pensara em oferecer ao corpo inanimado do Salvador. Eu não sei se na Bíblia existe alguma informação sobre isso, mas está resolvida a questão aqui, entende? Então a gente vai acreditar que Maria tinha consciência de que Jesus ia morrer na cruz, e Ellen White pensava que essa oferta que ela estava fazendo, ela tinha intenção de ungí-lo em seu sepultamento. Só que o autor, ele não bate martelo.
o autor coloca aqui os dois pensamentos, não é? Tanto de White, que diz que Maria provavelmente tenha feito esse ato para ungir o corpo de Jesus. E aí o autor fala, talvez ela tenha feito esse ato para ser a primeira a honrá-la como rei. Desculpa. Porque eles queriam coroar Jesus Cristo, o rei de Israel. E Maria entendeu que isso seria feito. Ou seja, dois pensamentos em uma só... Dois pensamentos em uma só passagem. Os dois são possíveis. Jesus sabia o que havia no coração de Maria e no coração de Judas, isso é verdade. Ele também sabe o que existe em nosso coração, isso é verdade. O que isso nos diz sobre a necessidade de ter Cristo como nossa justiça, transformando-nos, cobrindo-nos com seu manto de justiça? Isso é muito importante. A impressão que Jesus fez ao coração de Maria deve nos impressionar também hoje, ao voltarmos para Jesus em adoração. Agora vamos falar de outro testemunho maravilhoso. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Você já viu falar em São Tomé? São Tomé é aquele cara duvidoso, que só vai acreditar no que está vendo. Tem religiosos hoje que só acredita no que vê, só acredita em Deus se tiver milagre, só acredita em Deus se o pão for multiplicado, só acredita em Deus se o corpo do morto ressuscitar. Jesus disse a Tomé, você viu, por isso creu. Bem-aventurados aqueles que creram, mesmo que não tenham visto estes sinais. Leia João 20, 19 a 31. O que podemos aprender com a história de Tomé sobre fé e dúvida? Que grande erro ele cometeu. O erro foi de não acreditar no testemunho de seus irmãos. Eu estou testemunhando aqui para você, Jesus Cristo é Deus, acredite! Cristo apareceu aos discípulos após a sua ressurreição, quando estavam trancados em uma casa com medo. Tomé não estava com eles. Mais tarde, ele ouviu os relatos da ressurreição feitas por outros discípulos, mas ficou bastante aflito. Isso não se harmonizou com o que Tomé pensava a respeito do reino. Tomé queria um rei aqui em Israel, mais ou menos como algumas pessoas acham que Israel vai crescer e vai se tornar a maior nação do mundo. Israel vai se tornar proeminente. Não é isso. Além disso, Tomé certamente deve ter se perguntado por que Jesus teria se revelado aos outros sem a presença dele. Ora, eu queria estar junto quando Jesus aparecesse. Tomé disse, se eu não vir o sinal nos pregos nas suas mãos, se eu ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Eu nunca acreditarei em Jesus se eu não ver ele pessoalmente, se eu não ouvir pessoalmente, se eu não vir pessoalmente. João 20, 25. Tomé estava ditando condições para a sua fé. Eu só vou acreditar se meu filho se curar, se a minha esposa ficar sadia, se o meu irmão na igreja for curado desse câncer. Pare com isso, meu irmão, não seja Tomé. Essa mesma atitude é mencionada várias vezes em João. Nicodemo
Nicodemos respondeu a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? João 33:4. A mulher que estava junto ao poço disse: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir água viva, homem? João 4:11. A multidão que havia sido alimentada com pães e peixes perguntou: que sinal o Senhor fará para que vejamos? Que sinal o Senhor fará para que creiamos? João 6:30. Jesus contraria essa perspectiva de ver para crer. Quando Jesus encontrou Tomé após a sua ressurreição, ele o convidou a vir, a ver e a tocar o seu corpo ressuscitado. Mas então ele disse: bem-aventurados são os que não viram e creram. João 20, 29. Bem-aventurados somos nós que não vemos Jesus ressuscitado, mas cremos nos testemunhos de João. Creia, meu irmão, Jesus Cristo é Deus integralmente. Jesus Cristo é o poderoso eu sou. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Sua experiência, seu caráter e veracidade da sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos. Sim, meu irmãozinho, eu falei que eu vim do interior do Paraná. Eu vim aventurar aqui na cidade grande. Mas eu não vim sozinho, Jesus veio comigo. Eu falei: Senhor, eu vou honrá-lo na cidade grande. Por favor, não se afaste de mim. Ainda que me chamarem de vagabundo, abandone esse sábado, todo mundo trabalha. É o que eu ouvi aqui na cidade grande. É o que eu ouvi aqui. Eu perdi muitas oportunidades de emprego, mas Jesus estava mostrando a sua presença em minha vida. Uma vez eu arrumei um emprego, eu era metalúrgico. E a metalurgia, esse ramo, eles trabalhavam em turnos. Era 3 turnos. Um turno das 6 da manhã às 2 da tarde. Um turno das 10 da tarde das 2 da tarde às 10 da noite. E um turno das 10 da noite às 6 da manhã. Aí então, a gente não pode ser desonesto. Quando eu estava preenchendo a ficha, eu escrevi que eu era adventista. E quando cheguei para ser entrevistado pela chefe do recrutamento, uma mulher muito simpática, eu não lembro mais o nome dela. Ela falou assim... Ela falou: o que é isso, adventista? Aí eu falei: a gente não trabalha no sábado. Ela falou assim: mas essa empresa nossa trabalha no sábado. Aí eu ia argumentar, né? O Senhor interferiu na hora. Quando eu respirei, eu falei: Senhor, me segura aqui. Falei: Senhor, me socorre. Aí quando eu ia falar: Deus criou o céu e a terra em 6 dias e descansou. Por isso eu também vou descansar. E aí eu ia perder o emprego, não ia? Aí quando eu ia falar isso, ela falou assim: ah, tá bom, não precisa explicar não. Você resolve com o seu chefe na sessão que você vai trabalhar. Aí eu já fiquei mais contente já. Aí eu tive a certeza de que Deus estava comigo
E aí eu tive a certeza de que estava trabalhando, porque ela falou, você resolve com o seu chefe. Ou seja, eu já tinha um chefe! Aí comecei a trabalhar. Trabalhei segunda, terça, quarta, das 6 às 2. Quinta, sexta e na sexta eu fui com medo. Eu fui com medo. Falar com o chefe, amanhã eu não venho. Porque eu sou adventista e eu não trabalho nas horas sabáticas. Aí ele falou assim, como assim? Como é que você entra numa empresa que a gente só trabalha assim? Aí eu falei, chefe, eu preciso desse emprego. Permita que no sábado eu venha trabalhar à noite. Em vez de eu trabalhar na sexta-feira, em vez de eu trabalhar no sábado, das 6 às 2, eu trabalho das 10 da noite às 6 da manhã, no domingo. Ele falou, isso pode? Oxe, como assim? Você quer trabalhar no sábado? Tudo bem. Aí ele me colocou para trabalhar no sábado à noite, das 10 às 6 da manhã. E meus colegas, eu trabalhava na seção de pintura. Eu tinha um primo que é muito meu amigo. Ele trabalhava na seção de usinagem e eu trabalhava na seção de pintura. E aí meus colegas todos ficavam com inveja de mim. Por que eu era mais bonito? E tinha um irmãozinho que era da congregação. Ele era o pintor e eu era ajudante dele. Como assim? Deus trabalha até hoje? E aí o tempo da experiência estava vencendo. E o pintor que trabalhava comigo falou assim, Cícero, eu estou sabendo por fontes fidedignas que você será mandado embora no dia que vencer o contrato de experiência. Vencer os 90 dias. Aí eu falei, tudo bem, faltava ainda acho que quase um mês. Eu falei, fazer o que, né? Vou ter que ir embora e arrumar outro emprego, ué. Aí no dia que estava vencendo o contrato de experiência, eu vi o meu chefe passando na sessão e observando e falando de mim. Eu estava na linha da produção, eu estava colocando, a gente fabricava rodas, essas rodas de liga leve, rodas de alumínio, e a minha parte era lixava as rodas, colocava elas na linha e sabe onde vai os parafusos da roda? A gente colocava um parafusinho de borracha para não cair tinta dentro ali. E eu tava ali trabalhando. E aí eu vi, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, o chefe da seção e o chefe da segurança do trabalho. Isso era sexta-feira. Aí eles passaram, me olharam e no final da tarde o chefe me procurou. Era o último dia de experiência. Aí eu falei, tô indo vou ser mandado embora. Aí ele falou, Cícero, você sabe quem é aquele homem que estava comigo? Falei, sei, é o chefe da segurança. Falei, pois é, ele veio aqui
porque eu contei o seu caso para ele e nós íamos mandar você embora hoje, porque o seu contrato está vencendo hoje. A nossa empresa não trabalha, a nossa empresa não tem lugar para você, porque você não trabalha no sábado. Nós deixamos você trabalhar à noite no período da experiência para ver se você mudava de ideia, né? Então hoje nós vamos mandar você embora. Nós íamos mandar você embora, ele falou. Mas o chefe da segurança olhou para mim e disse: olha, esse homem trabalha aqui já faz 3 meses, está aprovado, trabalha muito bem. E aí ele a chamou para um detalhe. Ele falou: ó, vamos contratar um outro para colocar no lugar dele? Você acha que vai ser melhor? Veja, eu era o único ali que estava usando todos os equipamentos de segurança. Eu estava usando óculos, estava usando luva, estava usando máscara. E o chefe da segurança chamou para esse detalhe. Falou: não vamos mandar um homem desse embora. Esse é um homem valoroso. E daí, gente, desculpa eu estar me alongando, mas afinal hoje é domingão. E eu estou falando de fé. Você precisa ter fé, ainda que não aconteça nada. Mas é impossível não acontecer nada, porque Deus fala ao seu coração. Deus mostra que Ele está com você. Eu não estou falando de uma coisa que eu acho, não. Eu tenho vivido esses 30 e tantos anos aqui na cidade grande pela misericórdia de Deus. Aí o chefe falou assim: a partir de hoje, você vai trabalhar das 6 às 16h48. Oh, perdão, moça, desculpa. Às 16h48. Sim, gente. Eu era o único funcionário da linha de produção, porque tinha o pessoal do escritório, o pessoal que fazia, o nosso chefe, ele trabalhava, não lembro se ele era produção ou se ele trabalhava em horário comercial, não lembro agora. Mas eu era o único da linha de produção que trabalhava das 6 às 4h48. Nossa, aí eu passei a ser respeitado. Deus passou a ser louvado naquela empresa. Eles sabiam que ali tinha um servo de Deus que preferia perder o emprego a ter que transgredir o santo sábado do Senhor, a transgredir os mandamentos de Deus. Você não precisa crer, meu amigo. Você não precisa ver para crer como Timóteo, Tomé. Creia primeiro e você verá milagres. Creia que Ele existe, creia que Ele é galardoador de nossa fé, creia que Ele é o nosso intercessor suficiente para a nossa salvação, creia que Ele é o nosso grande Deus. Então, quando Tomé viu isso, ele se lançou aos pés de Jesus e disse: meu Deus, meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus falou: você está crendo porque você viu, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Eu não vi, mas eu criei. E depois que eu criei, eu presenciei a vida de Jesus em minha vida. Eu tive 25 anos feliz de matrimônio.
eu presenciei Deus convertendo a minha esposa. Quando eu a conheci, ela era esposa de um amigo meu que era adventista. Aliás, eu o conheci vindo para... eu trabalhava numa escola e ele me viu lá trabalhando e passou a conversar comigo, pedindo informação sobre a igreja, e aí eu apresentei a igreja para ele, ele voltou para a igreja. E aí logo depois ele faleceu, e logo depois que ele faleceu, a minha esposa se converteu. E logo depois que a minha esposa se converteu, eu casei com ela. Ela casou comigo. E foram os 25 anos mais felizes da minha vida. A Cidinha, a minha flor, ela foi colocada em minha vida por Deus. Através da vida dela, a minha vida se completou. Deus se revela através das pessoas. Deus fala conosco através de pessoas. Até Pilatos testemunhou de Jesus, veja aí. Várias vezes João registra as tentativas dos líderes religiosos de prender Jesus, levá-lo a julgamento e sentenciá-lo à morte. Um tema importante no Evangelho de João, frequentemente destacado por Jesus, é que o seu momento ou hora ainda não havia chegado, o que se referia à crucifixão. João 2,4, João 7,6, João 7,6, 8, 30, João 12, 7, 23, 27, João 13, 1, João 17, 1. Agora havia chegado a hora. Jesus foi preso no jardim do Getsemane, levado perante Anás, depois para o sumo sacerdote Caifás e 2 vezes perante Pilatos. João recorreu a várias testemunhas de todas as esferas da vida para testificar que Jesus Cristo é o Messias. Agora João menciona Pilatos, o governador que julgou Jesus. Esse é o testemunho importante, porque Pilatos era romano, governador e juiz, enquanto muitos outros que testemunharam eram judeus e pessoas comuns. O testemunho de Pilatos é deveras importante, até mais importante, porque Pilatos não tinha nenhuma razão para confessar Jesus como Cristo. Como o veredito de Pilatos está relacionado ao tema central do Evangelho, o veredito de Pilatos é: não vejo erro algum nesse homem. Jesus foi levado a Pilatos na manhã de sexta-feira, João 18, 28. O plano do governador era despachar o prisioneiro rapidamente para o seu destino, mas o comportamento de Jesus chamou a atenção de Pilatos. Ele interrogou Jesus e ouviu de seus lábios: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18, 37. Embora o governador tenha finalmente condenado Jesus à morte, 3 vezes o reconheceu inocente. João 18, 38, João 19, 4 e João 19, 6. E escreveu sobre a cruz as palavras: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João 19, 19, completando seu testemunho de quem é Jesus. No entanto, apesar de seu testemunho de que Cristo era inocente, o governador o condenou à morte. Pilatos tinha a própria verdade diante de si, e ainda assim, permitindo que a multidão o intimidasse, condenou Jesus à morte. Que exemplo trágico! De que nem sempre conseguimos conseguir o que a consciência e o coração nos dizem ser correto. Você está sentindo no coração que Jesus Cristo é Deus. Você está sentindo no coração que Jesus Cristo é o seu Salvador. Você está sentindo no coração que Jesus foi morto inocentemente.
Mas você tem vergonha de confessar a Jesus Cristo? Pilatos ficou com vergonha, ficou com medo de perder o seu posto de governador. O que podemos aprender com o exemplo de Pilatos sobre os perigos de permitir que as ideias e a pressão popular nos impeçam de fazer o que acreditamos ser correto? Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus. Nosso testemunho. Como é que vai ser o nosso testemunho? Várias vezes, à medida que João apresenta testemunhas de Jesus, seu objetivo é nos levar a uma conclusão mais abrangente. Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, para que você creia que Jesus é o Messias, para que você creia que Jesus é o Filho de Deus, para que você creia que Jesus é o grande eu sou, antes de Abraão, para que você crendo tenha vida em seu nome, João 20, 30, João 20, 31. Imagine presenciar Jesus fazendo milagres, com certeza creríamos nele, não é mesmo? Gostaríamos de pensar assim, mas de certa forma temos ainda mais razões para crer em Jesus do que as pessoas que viram aqueles milagres. Por quê? Porque quando Jesus foi morto na cruz, Jesus foi apresentado pelo Sinédrio e pelo governador romano como um impostor. As pessoas que não creram em Jesus tiveram motivos para não fazê-lo. Quais são algumas das coisas que temos hoje que as pessoas da época de Jesus não tinham e que devem nos ajudar a crer? Nós temos os testemunhos daquelas pessoas. A mulher do poço, Pilatos, Tomé. Leia lá em Mateus 24, 6. Leia lá em Mateus 6, 8. Leia lá em Mateus 6, 14. Isso acontece porque não temos apenas os relatos de João, mas a grande vantagem de ver o cumprimento de muitas coisas que Jesus e os escritores bíblicos predisseram, como por exemplo a destruição do templo, Mateus 24, 2, a pregação do evangelho ao mundo, Mateus 24, 14, a grande apostasia, segundo Tessalonicenses 2, 3, e o mundo continuando a ser um lugar caído e mau, Mateus 24, 6 a 8. Durante o ministério de Jesus, seus seguidores continuaram um grupo pequeno e hostilizado, que pelos padrões humanos deveria ter desaparecido da história já há muito tempo. Como eles poderiam saber, assim como nós, que todas essas coisas aconteceriam e se cumpririam? A nossa fé existe como cumprimento da profecia de Jesus, de que o evangelho seria pregado em todo o mundo, de que pessoas que não viram aquelas coisas creriam, pessoas bem-aventuradas como eu e você, que não viram Cristo na cruz, mas creram que Ele foi para a cruz, creram que essa morte na cruz foi substituta para nós. Pessoas que estão vendo que Jesus Cristo, o cristianismo, se tornou a mola mestra do mundo. Hoje, quase 2000 anos depois, como seguidores de Jesus, temos o privilégio de dar testemunho de que Cristo é o Salvador do mundo, do que Cristo fez por nós. Eu contei o meu testemunho pessoal e acredito que você também tenha um. Conte aí nos comentários. Jesus Cristo faz milagres ainda hoje. Mas esses milagres não devem ser prova de fé. Ele faz milagre na nossa vida quando Ele sente que nós estamos precisando, não sei.
Não é simplesmente pelas palavras de Natanael, de Nicodemos, da mulher samaritana, ou pelos ensinos dos fariseus que reconhecemos que Jesus é o Messias. É pela leitura das Escrituras Sagradas, sob o poder convincente do Espírito Santo, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, como Salvador do mundo. Então, cada um à sua maneira e a partir dos relacionamentos com Deus, pode ter uma história para contar, a qual pode não ser tão impressionante quanto ver um morto ressuscitado ou um cego curado, mas o que importa é que conhecemos Jesus e do nosso modo testemunhamos dele, como fizeram as pessoas mencionadas em João. Nós precisamos testemunhar: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é hoje, sempre, eternamente. É aquele, o único, habilitado para abrir o livro, selado com 7 selos, o livro de Apocalipse 4 e 5, ou 5, não lembro agora. Vamos ouvir um testemunho de Donna White, no livro Desejados das Nações. Esse livro é um importante testemunho bíblico. Se você quer conhecer Jesus mesmo, leia os livros da Donna White. Tem um chamado Caminho a Cristo, um livrinho desse tamanhinho assim. Você lê numa sentada. E tem esse Caminho a Cristo que eu li em 19 dias e me converteu. Tomé lançou-se aos pés de Jesus, exclamando: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Jesus aceitou o seu reconhecimento, mas reprovou brandamente sua incredulidade. João 20, 29. A fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse estado disposto a crer pelo testemunho de seus irmãos. Se hoje o mundo seguisse o exemplo de Tomé, ninguém creria na salvação, pois todos aqueles que recebem a Cristo devem fazê-lo pelo testemunho de outros. Meus irmãos, dizem Ellen White, muitos dos que são inclinados à dúvida se justificam dizendo que se lhes fosse apresentado a prova de que Tomé recebeu seus companheiros, eles creriam. Não compreendem que tem não somente essa prova, mas muito mais. Muitos que, à semelhança de Tomé, esperam que desapareça todo motivo de dúvida, nunca realizarão seu desejo. Vão se consolidando gradativamente na incredulidade. Lembra do homem rico e o homem pobre? O homem rico falou: vai, manda alguém lá falar. Não adianta, eles terão os seus próprios testemunhos. Ainda que ressuscite alguém aqui do céu e vá lá, eles não acreditariam. Aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio, de reclamar e queixar-se, não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvidas a ceifar. Ellen White escreveu em o livro Desejado de Todas as Nações, da Casa Publicadora Brasileira, de 2021, página 647. O mais importante, meu irmãozinho, dessa lição é: creia que Jesus Cristo é o Messias. Creia que Ele é o grande eu sou da profecia bíblica. Se te falta fé, meu irmão, não chore. Continue lendo a sua Bíblia. Continue estudando a sua lição diariamente. E a fé virá. Continue observando os mandamentos de Deus fielmente. Ele fala: se você me ama, então guarde meus mandamentos. Continue guardando os mandamentos de Jesus. Continue cumprindo as suas obrigações. Ah, mas eu não estou sentindo nada.
Amor não é sentimento. Também é sentimento. Mas amor é ação. É você praticar, meu caro. Jesus falou várias vezes: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama Jesus, você quer amar a Jesus, guarde os seus mandamentos. Creia nos testemunhos. Pessoas de todas as igrejas podem falar para você: Jesus é o Salvador, porque Ele me salvou. Vou finalizar aqui mostrando a obra. Ó, nós estamos aqui na ponte do Tietê. Essa ponte chamada, não sei se é Tacaoca, não lembro mais. Essa ponte ela é recém construída. Acho que não tem nem 10 anos. Tá vendo aqui? Ó, eles vão alargar a rua, porque aqui será construída a primeira usina incineradora, acho que do país. Tá vendo? Eles vão alargar a via aqui para facilitar o acesso. As obras já estão aqui na sua fundação. Eles já estão fazendo a fundação, tá vendo? Ali, ó. Tem um fosso que eu acho que ali vai ser o incinerador central. Tá vendo? Eles fizeram um fosso. Agora estão fazendo uma fundação. É muito legal. Eu, como ambientalista, eu fico feliz quando vejo ações que poderão ajudar. Nós temos aqui uma região de 5 grandes municípios e a promessa é que todos os dejetos dessas cidades serão incinerados, é claro, aqueles que não podem ser reciclados, né? Eu acho legal. Obrigado porque você teve paciência. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas te dê paz.